Lembro-me perfeitamente daquele dia. Eu estava sentado em frente a uma mulher destroçada por um divórcio recente, seus olhos inchados de tanto chorar enquanto me dizia: "Eu só quero parar de sentir essa dor. Faria qualquer coisa para ser forte e para que nada mais pudesse me machucar." Seu desejo de se tornar inabalável, imune ao sofrimento, refletia essa busca universal por fortaleza emocional que todos nós almejamos em algum momento. Mas enquanto a ouvia, lembrei-me das palavras revolucionárias de John Gottman. O problema não é a dor em si, mas nossa resistência a senti-la. Essa resistência é o que transforma o sofrimento natural em trauma não resolvido. E se eu te dissesse que a sua dor, essa mesma que você tenta desesperadamente evitar, contém a semente da sua maior transformação? Durante anos, a psicologia tradicional nos ensinou técnicas para nos distrairmos do sofrimento, para controlá-lo ou suprimi-lo. Mas o que eu descobri na minha prática clínica, confirmado por décadas de pesquisa de Gottman, é uma verdade paradoxal. Aqueles que tentam escapar de sua dor acabam presos nela, enquanto aqueles que se atrevem a abraçá-la conscientemente desenvolvem uma fortaleza emocional que parece quase sobrenatural. Esta não é uma fortaleza baseada na insensibilidade, mas na profunda aceitação de nossa vulnerabilidade humana. A cultura latino-americana, com sua rica tradição de resiliência e superação, contém uma sabedoria ancestral sobre o manejo da dor que ressoa perfeitamente com as descobertas científicas mais avançadas. Hoje vamos mergulhar em uma viagem fascinante ao centro de nossas feridas internas, não para ficarmos presos nelas, mas para descobrir como o ato de abraçar conscientemente nossa dor pode nos libertar permanentemente de seu controle inconsciente. Vou te revelar por que seus relacionamentos mais difíceis são espelhos perfeitos de seus traumas não curados e como, ao reconhecer essa conexão, você pode transformar cada experiência dolorosa em um portal para a sua própria libertação e autodescoberta. Quantas vezes você desejou ser inabalável, imune à dor que a rejeição ou a crítica causam? Essa busca por fortaleza emocional nos leva, paradoxalmente, a uma armadilha invisível. Quanto mais tentamos nos blindar contra o sofrimento, mais poder concedemos a ele sobre nossa vida. John Gottman, após décadas estudando as emoções humanas, descobriu que a verdadeira resiliência não surge de evitar a dor, mas de nossa capacidade de abraçá-la conscientemente, reconhecendo que nossas feridas internas são portais para um autoconhecimento mais profundo. O medo da dor é compreensível, mas e se eu te dissesse que é precisamente esse medo que alimenta o seu sofrimento? Quando evitamos enfrentar nossas emoções difíceis, criamos uma desconexão interna que corrói nossa inteligência emocional e nos afasta de uma autêntica regulação emocional. Como sugeria Carl Jung, aquilo que negamos nos submete. Nossas feridas não curadas não desaparecem simplesmente porque as ignoramos, mas operam a partir do inconsciente, ditando nossas reações e perpetuando ciclos de dor que parecem inexplicáveis, mas que têm raízes profundas em traumas não resolvidos. A transformação começa quando nos atrevemos a olhar diretamente para o que nos dói. Este ato de consciência, longe de nos enfraquecer, nos conduz a uma verdadeira individuação. Aquele processo que Jung descrevia como o caminho para a totalidade psíquica. É paradoxal, mas cientificamente comprovado por pesquisadores como Gottman. Quando aceitamos nossa dor como parte integral de nossa experiência humana, desenvolvemos uma fortaleza emocional autêntica que não depende de evitar o sofrimento, mas de integrá-lo em nossa narrativa pessoal, transformando-o em um guia poderoso para nosso crescimento pessoal e autodescoberta. O trabalho revolucionário de John Gottman nos revela uma verdade incômoda, mas libertadora. A dor que sentimos não nasce principalmente do que os outros nos fazem, mas de feridas internas que permanecem sem cura em nosso interior. Essa perspectiva desafia nossa tendência natural de culpar o exterior por nosso sofrimento. Você já notou como duas pessoas podem passar pela mesma rejeição, mas uma fica devastada enquanto a outra se recupera rapidamente? A diferença reside nessas feridas não curadas que, como sugeria Freud, permanecem em nosso inconsciente, controlando silenciosamente nossas reações emocionais. Nossos relacionamentos se tornam espelhos, onde essas feridas internas
se refletem com maior intensidade. Gottman descobriu, após estudar milhares de casais por décadas, que quando alguém nos machuca, a verdadeira dor não surge do ato em si, mas das histórias que contamos a nós mesmos sobre esse ato. Histórias que são tingidas por traumas não resolvidos do nosso passado. Esta é a essência da inteligência emocional que tanto valorizamos. Reconhecer que o controle sobre nossas emoções começa com a aceitação de que nosso sofrimento atual é, em grande parte, um eco de dores antigas que clamam por nossa atenção e compreensão. A transformação emocional que buscamos requer um ato de coragem, olhar para dentro e confrontar essas partes feridas que temos ignorado. Como sinalizava Carl Jung, o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Essa sabedoria ressoa profundamente com as pesquisas de Gottman sobre a regulação emocional eficaz. O verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em desenvolver a capacidade de autoconhecimento que nos permite identificar quando nossas reações emocionais são desproporcionais, reconhecendo nelas os sinais de feridas mais profundas que pedem para ser integradas à nossa consciência, para poder finalmente curar. Você já se perguntou por quê, apesar de todos os seus esforços para controlar como os outros te tratam, você continua se encontrando nas mesmas situações dolorosas? Existe uma ilusão profundamente enraizada, especialmente em culturas latino-americanas, onde a fortaleza emocional é confundida com a capacidade de controlar nosso ambiente. John Gottman explica que essa tentativa constante de controle não só é inútil, como aumenta nosso sofrimento. Quando dedicamos nossa energia a modificar o comportamento alheio, ignoramos a verdadeira fonte da dor. Nossas feridas internas não resolvidas que, como sombras junguianas, projetamos em cada interação. O controle que buscamos é, como diria Nietzsche, uma mentira vital que contamos a nós mesmos para evitar enfrentar nossa vulnerabilidade. Estudos recentes baseados no trabalho de Gottman demonstram que as pessoas que mais sofrem em seus relacionamentos são precisamente aquelas que tentam com maior afinco controlar as ações e emoções de seus parceiros. O que aconteceria se, em vez de exigir que o mundo se adapte às nossas expectativas, direcionássemos essa energia para a regulação emocional do nosso próprio mundo interior? Essa pergunta nos convida a uma jornada de autodescoberta, onde o verdadeiro poder não está em controlar o incontrolável, mas em desenvolver a consciência necessária para compreender nossas próprias reações. A verdadeira libertação chega quando abandonamos essa ilusão de controle e abraçamos o que Camus chamaria de o absurdo da existência. A aceitação de que não podemos determinar como os outros agirão, mas podemos sim escolher como respondemos a isso. Gottman descobriu que a resiliência emocional surge quando deixamos de depender de circunstâncias externas para nossa felicidade e começamos o trabalho interno de curar nossas feridas não resolvidas. Essa mudança de foco representa uma profunda transformação. Passar de vítimas de um mundo que não podemos controlar para arquitetos de nossa própria experiência emocional. Um processo de individuação que nos conduz a uma autêntica fortaleza interior. O inconsciente, esse vasto território inexplorado de nossa psique, abriga as raízes mais profundas de nossa dor emocional. John Gottman, com sua extraordinária precisão para identificar padrões de relacionamento, confirmou o que Jung intuía. Até que tornemos o inconsciente consciente, viveremos como marionetes de forças que não compreendemos. Você já se surpreendeu reagindo de maneira desproporcional a situações aparentemente inofensivas? Esses momentos revelam gatilhos inconscientes, feridas internas que permanecem ativas sob a superfície de nossa consciência, ditando nossas respostas emocionais sem nosso consentimento ou compreensão. A inteligência emocional que tanto valorizamos começa precisamente com este ato de iluminação interior, trazer à consciência aquilo que permaneceu nas sombras. Gottman descobriu que os traumas não resolvidos atuam como filtros invisíveis através dos quais interpretamos cada experiência presente, distorcendo nossa percepção e amplificando nosso sofrimento. É fascinante observar como duas pessoas podem passar pela mesma rejeição ou crítica, mas reagir de maneiras completamente diferentes
dependendo das feridas não curadas que cada uma carrega. Essa compreensão nos liberta da tirania do inconsciente, permitindo-nos passar da reatividade automática para a resposta consciente. O caminho para uma verdadeira fortaleza emocional requer essa corajosa descida às nossas profundezas psíquicas. Como Nietzsche alertou, aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Esta advertência ressoa com a prática de autoconhecimento que Gottman promove. Observar nossas reações emocionais como mensageiros do nosso inconsciente, não para julgá-las, mas para aprender com elas. A regulação emocional eficaz não consiste em suprimir esses sinais, mas em ouvi-los com compaixão, permitindo que nos guiem para as áreas de nossa psique que precisam de nossa atenção, aceitação e integração. A individuação, esse conceito fundamental na psicologia analítica de Jung, encontra um eco surpreendente nas pesquisas de John Gottman sobre a regulação emocional. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem florescer mesmo após experiências devastadoras, enquanto outras ficam presas em ciclos intermináveis de dor? A diferença não está no sofrimento vivido, mas na capacidade de integrar todas as partes de si mesmo, tanto as luminosas quanto as sombrias. Gottman descobriu que a verdadeira resiliência emocional surge quando deixamos de nos fragmentar, quando abraçamos até mesmo aqueles aspectos de nós mesmos que nos envergonham ou assustam, transformando assim nossas feridas internas em fontes de sabedoria e fortaleza. O autoconhecimento que tanto buscamos não é um destino, mas um caminho contínuo de autodescoberta. Como sugeria Platão, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E é precisamente esse exame interno que nos permite identificar e curar traumas não resolvidos que limitam nossa capacidade de experimentar conexões autênticas. A transformação ocorre quando, em vez de fugir de nossas sombras, nós as reconhecemos como partes essenciais de nossa totalidade psíquica. Essa aceitação radical, longe de nos enfraquecer, nos conduz a uma consciência expandida, onde a dor já não é um inimigo a ser combatido, mas um mestre que nos guia para uma maior integração pessoal. A individuação representa o mais profundo ato de amor próprio, a decisão de abraçar nossa humanidade por completo, com todas as suas contradições e complexidades. Esther Perel, assim como Gottman, nos lembra que nossos relacionamentos mais significativos só podem florescer quando fazemos as pazes com nossa própria dualidade interna. E se eu te dissesse que sua capacidade de amar os outros está diretamente relacionada à sua disposição para acolher suas próprias feridas não curadas? Este é o paradoxo que sustenta a teoria da individuação. Ao integrar nossos aspectos fragmentados e aceitar nossa imperfeição fundamental, desenvolvemos uma fortaleza emocional autêntica que não depende de circunstâncias externas, mas de nossa capacidade de permanecer íntegros diante de qualquer desafio. Você já notou como a maioria de nós investe uma quantidade impressionante de energia tentando evitar o sofrimento? Essa evitação constante, longe de nos libertar, nos mantém presos em ciclos intermináveis de dor. John Gottman, após décadas estudando as dinâmicas emocionais humanas, chegou a uma conclusão reveladora. Nosso instinto de fugir da dor é precisamente o que perpetua nossa angústia. Quando resistimos a sentir nossas emoções difíceis, criamos uma desconexão interna que corrói nossa inteligência emocional e nos impede de acessar a sabedoria contida nesse sofrimento. Como diria Carl Jung, o caminho para a luz passa pela escuridão. É somente atravessando nossas sombras internas que podemos descobrir nossa verdadeira fortaleza. A cultura latino-americana, com sua rica tradição de resiliência e superação, contém uma sabedoria ancestral que ressoa com essas ideias modernas da psicologia. Para transformar a dor em crescimento pessoal, precisamos desenvolver o que Gottman chama de meta-emoção, a capacidade de observar nossas emoções sem nos identificarmos completamente com elas. Este ato de consciência nos permite ver o sofrimento não como um inimigo, mas como um mensageiro que aponta áreas de nossa psique que precisam de atenção e cura. As feridas não curadas que carregamos não desaparecem simplesmente porque as ignoramos.
Elas permanecem ativas em nosso inconsciente, determinando nossas reações até que encontremos a coragem para integrá-las em nossa narrativa pessoal. A verdadeira coragem não consiste em construir uma couraça emocional que nos isole do mundo, mas em desenvolver a capacidade de permanecer abertos e vulneráveis, mesmo diante das inevitáveis perdas e decepções que a vida nos apresenta. A transformação que buscamos não acontece apesar da dor, mas através dela. Como Gottman descobriu em seus estudos sobre casais resilientes, a diferença entre aqueles que crescem através da adversidade e aqueles que ficam estagnados não está na quantidade de sofrimento vivido, mas na disposição para usar esse sofrimento como catalisador de uma profunda autodescoberta. A aceitação da dor como parte integral de nossa humanidade nos liberta da tirania da evitação e nos abre para uma forma de existência mais autêntica, onde nossa vulnerabilidade se torna nossa maior fortaleza. A jornada que empreendemos juntos hoje vai muito além de simples teorias psicológicas. É um chamado para revolucionar nossa relação com a dor. Como descobrimos, a verdadeira fortaleza emocional não consiste em nos blindarmos contra o sofrimento, mas em desenvolver a capacidade de permanecer presentes e conscientes, mesmo quando as tempestades emocionais parecem avassaladoras. John Gottman nos mostrou que nossas feridas não curadas continuarão ditando nossas reações até que tenhamos a coragem de olhá-las diretamente, com compaixão e sem julgamento, permitindo que nos revelem a sabedoria oculta que contém. Seu caminho para a individuação e a transformação não é fácil, mas é infinitamente valioso. Cada vez que você escolhe abraçar sua dor em vez de evitá-la, cada vez que reconhece uma reação emocional desproporcional como sinal de um trauma não resolvido, você está avançando em direção a uma liberdade interior que ninguém pode te tirar. A regulação emocional que você desenvolve através deste processo de autoconhecimento e integração se torna sua maior fortaleza, permitindo-lhe criar relações mais profundas e autênticas, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Se estas reflexões tocaram algo profundo em você, eu te convido a deixar nos comentários. Estou pronto para abraçar minha dor como caminho de transformação. Seu like neste vídeo é mais do que um simples clique. É uma declaração do seu compromisso com seu próprio crescimento pessoal. Você gostaria de explorar mais sobre como suas feridas internas afetam seus relacionamentos e como curá-las? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo, onde aprofundaremos nas técnicas específicas de Gottman para identificar e transformar padrões destrutivos nos relacionamentos. E não vá embora ainda. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir como a inteligência emocional pode transformar completamente sua forma de se conectar com os outros e com você mesmo.